Oi, maravilhindas! Eu sou a Lu Carvalho, sua coach em estilo, autoestima e empoderamento feminino. E hoje eu tô aqui com a Jana Gradivol e a gente vai falar sobre consumo responsável na alimentação e na moda. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a Lu por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, muito legal estar aqui com você e com vocês, falando sobre isso. Consumo consciente, não só na moda, mas também na saúde e vários comportamentos que isso traz. Exatamente. E assim, quando eu chamei a Lu, eu acho que ela também ficou assim, como assim? Saúde, moda, consumo, como é que a gente vai linkar isso, Jana? E tem tudo a ver. Por quê? Na alimentação tá acontecendo muita moda. Muita moda, muita tendência, né? Muita tendência. E que e tem aqui a gente ver. é menos tendência, hein, gente? E mais você, né? E mais você. Não é o programa da Ana Maria Braga, é mais você mesmo, de verdade. Mais essência. É. E aí, onde entra o consumo? Total, nosso corpo faz a gente consumir. A nossa vida faz a gente consumir. A nossa sociedade nos faz consumir. Exatamente. E muitas vezes nos faz consumistas. O que não significa, né? Você consumir, você não precisa ser consumista. Exatamente. Né? Então, existe uma diferença aí. E aí a gente tem que levantar uma questão, e eu vou jogar pra você essa questão, Lu. Como é que você consegue ver, né, essa situação de tendência, quando a gente fala de corpo, em caber dentro de uma coisa fechada, né? Como na tua vivência de coach, de estilo, que tem tudo a ver com essa imagem de corpo, com essa percepção de corpo, o que eu busco, né, pra mim. Como é que tu vê essa expressão nos dias atuais? De homens e mulheres, porque eu sei que você atende os dois públicos. Não, atendo só mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Ah, tá. Eu pensei, porque eu já vi ela atendendo menino, viu? No começo eu atendia meninos, mas agora são só as meninas. Agora são só as meninas. Então tá, mas aí você também tem essa arquivo aí. Tem esse arquivo aí dos meninos. Tem. E aqui a gente acaba vendo que tem meninos e meninas. Isso. Eu sei que são mais meninas, mas tem meninos também. Exato. Então vamos lá. Então é o seguinte, falando prioritariamente das mulheres, né, que é o público que eu atendo na maioria, e principalmente assim, os mais recentes, a gente sofre uma pressão muito grande, né, da sociedade, sim, mas muitas vezes de nós mesmas, da nossa cabeça, porque nós somos constantemente influenciados pelo meio. E o que a gente está vendo? Novelas, desfiles, revistas de moda, né, capas de revista, que tem aqueles corpos esculturais ou magérrimos, que muitas vezes estão photoshopados, mas e que a gente se cobra demais por caber numa caixinha, por ser de um determinado tipo. Graças a Deus, cada vez menos, a moda tá ficando mais democrática, a gente tá vendo sim muitos modelos plus size, que eu nem chamaria de plus size, porque são reais, na verdade, né? Moda real, a gente tá vendo. E eu levanto mesmo essa bandeira da gente ter mais moda real para pessoas reais. E que a gente não precisa se encaixar no padrão, a gente pode e deve ser cada vez mais a gente, né? Então, como eu falei brincando, né, do slogan, mas é isso mesmo, é menos a gente seguir tendência, menos seguir a tendência da dieta, da moda, né? Menos o suplemento da moda, menos o alimento da moda, porque tem muito isso também. E menos as tendências também das lojas, das marcas. Sabe, não é porque todo mundo tá usando cropped que você precisa, cara, se matar na academia ou então procurar uma dieta seca barriga instantânea que vai fazer um super mal pra sua saúde pra você usar a bendita cropped. Não, a gente não precisa, a gente pode buscar tendências na moda que valorizam o nosso corpo, o corpo que a gente tem, o corpo que a gente nasceu, porque o nosso corpo é o nosso templo e a gente precisa tomar conta dele. Exato, e aí vem a grande confusão e que acontece muito esse consumo do suplemento, do seca-barriga, do chá desincha. Não tô falando daquele famoso, tá, gente? Eu tô falando assim, sei lá,
do chá de sei lá o que emagrece. E a pessoa é tão por fora das tendências aqui. Tem um chá tendência, sai a barriga, nem sabe. Tem, mas vamos mudar, porque o nome é comercial e a gente não pode falar aqui. Não vamos falar. Então, vamos lá. Então, assim, o que ocorre? Nem tudo vai ter a ver com o seu organismo, com a sua história que você escreveu até o dia que você chegou, sei lá, no consultório, ou que você definiu como dieta, a da revista, que seja, ou do amigo da academia, porque é uma forma de consumir aquilo que tu tá vendo o tempo todo na mídia. Às vezes a gente confunde consumo só com troca de dinheiro. A gente consome ideias, tá, gente? A gente consome ideias. Então, o que acontece? Muitas vezes eu recebo demais no consultório, constante, quase não chega paciente para mim sem uma falta de suplemento. E que já tá lá dentro da casa, guardado no armário há 6 meses. Tipo, Janaína, isso aqui eu viajei, eu comprei e tá aqui, o que eu faço com isso aqui? Oi? Como é que eu consumo isso aqui? Comprou sem ninguém ter passado da cabeça dele, porque viu na revista, ou porque viu no amigo da academia, enfim. Ou então amiga mesmo. Funcionou pra fulana. Isso, então assim, e às vezes as pessoas não fazem por mal, tá? Às vezes, pelo contrário, a grande maioria faz pensando que tá dando uma mega dica. Só que às vezes o que funciona pra mim não funciona pra ti. Exatamente. E aí tu fica gastando um monte de dinheiro com aquela suplementada toda que não serve pra você. Serve pra outra pessoa. Pra você seja não. No suplemento ou seja nas peças de roupa, hein? O armário que funciona pra mim não é o armário que funciona pra Janaína. Exato. E o armário que funciona pra Janaína não é o armário que funciona pra Thaís ou pra Fernanda, ou enfim, né? Porque cada pessoa tem necessidades diferentes, tem um estilo de vida diferente, atende públicos diferentes, se você trabalha atendendo público, ou tem um trabalho diferente, enfim, do mesmo jeito que quer passar uma mensagem diferente, né? E quer passar uma mensagem diferente, porque tem uma personalidade diferente. Pronto. Então, a mesma coisa com a nossa alimentação. Exato. E aí, quando tu traz isso pra mim, e aí quando eu vi muitas palestras da Lu falando sobre consumo responsável, o que gerou em mim? Esse consumo existe dentro da nutrição, dentro da alimentação, né? Cada vez mais as pessoas postam mais o que comem na internet, porque virou grife você postar o prato, né? Todo mundo posta o prato. Então, aquilo ali tem uma série de significados. Tanto você tentando se expressar, como as pessoas que estão vendo aquilo, tá? E aí, quando a gente traz isso a nível social, tem um contexto, e a nível de saúde tem um contexto ainda mais importante, que a gente tem que trazer aqui. Então, muitas vezes esse consumo te faz muito mal, porque tu tá em busca de uma coisa, gera uma ansiedade e muitas vezes frustração nesse caminho. É o que mais gera, é a frustração, porque fulana fez, ela conseguiu e eu não. Entende? E para não falar em tempos de fake news, vamos falar também dos fake posts, né? Demais. Pra não falar, tipo assim, sei lá, fulana que postou comendo batata frita do McDonald's e é super definida, super malhada e não sei o que. Ok, se é uma vez, até vai lá, que é o que a gente estava conversando antes. Se você enfia o pé na jaca uma vez na semana, uma vez no mês, mas você sempre mantém uma alimentação balanceada, você faz exercícios. Que é o teu hábito. Exato, que é o teu hábito. Isso não vai realmente mexer muito no ponteiro da balança e nem influir na tua gordura e tal, beleza. Mas se toda semana ou todo dia você repete esse mau hábito, né, de uma alimentação desregrada e tal, como é que você espera tá com a saúde legal, tá com a saúde bacana, tá com o corpo bacana? Tem que ver, como a gente tava falando antes de entrar live, que eu tava falando com a Lu, que a Lu é minha paciente. Sou paciente dela, real, hein, gente? É verídico. E o que acontece? Às vezes a gente vem com tanto mito na cabeça da gente, né? Mito de consumo de dieta. Eu tô falando... E eu falo de consumo de dieta em geral, low carb, ou low fat, ou enfim... Cetogênica, Ducan, o que vocês quiserem chamar aí, entendeu? Todas essas dietas mirabolantes, né? E aí a gente vem com esse mito e como eu falei, isso é meio que geral. A gente vem com um consumo completamente alterado por conta do mito e não porque você de fato precisa daquilo ou aquela estratégia cabe pra você.
ou aquilo ali te faz bem de fato. Porque assim, se eu consumo em busca de um corpo que eu quero trocar, que a gente estava conversando sobre isso na semana passada, gente... Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Porque eu tenho que cuidar. É diferente, cuidar desse corpo e mudar esse corpo. E eu sempre falo muito isso. Quando a gente cuida do corpo, a gente presta atenção nos sinais, né? Então, assim, eu até queria te perguntar, Lu, que eu sei que você tem um pouco dessas estratégias, de o que eu tenho que fazer para não consumir o que eu não preciso. Quais são as perguntinhas mágicas, em que eu tenho que pensar, entendeu? A primeira coisa que eu vou falar para você é: deixa de seguir perfis que te fazem consumir coisas que você não quer e que você não precisa. Amiga, dá um follow na hora, sabe? Porque, trazendo aqui pra minha praia, né? Quando a gente tá seguindo um monte de marcas, um monte de blogueiras, nada contra as blogueiras, elas estão aí realmente para cumprir o seu papel, é um trabalho muito bonito que muitas fazem, mas se aquilo tá te trazendo frustração, se aquilo tá te trazendo ânsia, se aquilo tá te fazendo, sabe, estourar o orçamento, passar nas lojas toda semana ou todo dia, se aquilo tá te fazendo ser consumista, se aquilo tá te trazendo uma compulsão, deixa de seguir. E isso super cabe na nutrição, assim, também, na alimentação. Porque o que acontece, a blogueira tal come batata frita e emagrece. Então ela fica sem comer e aí ela fala que toma os chás e tal, e você fica consumindo e aquilo vai criando ansiedade em você e você vai desequilibrando mais e o ponteiro não vai descer por causa disso, porque não existe alimento milagroso. Não existe. E aí posso falar por mim. Teve uma época que eu seguia todas. Aí eu seguia a Pugliese, seguia a Bela Falcone. Aí eu dei um follow em todo mundo porque tava me fazendo muito mal e aquilo tava me trazendo como frustração. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que se trabalhar o tempo todo. A gente tem, na verdade, a maior parte das coisas, né? E a gente tenta, eu sei que você tenta e eu tento também, mas a gente tem que trabalhar na cabeça. Total. Não é em outro lugar, é aqui que a gente tem que trabalhar. Na alimentação, na moda, na aceitação do corpo, naquele corpo que a gente tem. Tava te falando do exemplo, né? Eu tenho uma cliente que ela me contratou para fazer uma consultoria rápida. E ela, se você olhar para ela, para a silhueta dela, muito facilmente, muitas pessoas diriam: ah, ela tá acima do peso, ela não tá saudável e tal. Cara, mas a mulher nada todos os dias, ela faz o esporte dela, ela repete os exames de 6 em 6 meses, todos os níveis de hormônio, de açúcar, de colesterol, de não sei o que, tá tudo normal. Você vai dizer que ela precisa se encaixar numa caixinha, que ela precisa ser igual o corpo da capa de revista? Mesmo. Para quê? Pra quê? Né? Nem vive disso, gente. A gente vive de alegria, precisa gente, viver de com memórias. Essa noia. Não, vamos dar um basta nessas noias. Então, e é isso que eu falo bastante pra muita gente. E eu pergunto muito sobre o significado da comida pra aquela pessoa. Né? Se a pessoa tá bem, se ela tá se sentindo feliz. Aí vai ter muita gente que vai escrever pra mim depois e vai falar assim: ah, mas eu tô muito infeliz com o meu corpo. Mas por quê? Por quê? Né? Aí, o que tá por trás dessa infelicidade? Né? Será que é realmente o corpo? Será que não é outra coisa? Será que... Porque, assim, a gente tem muitos canais de escape, né? A alimentação é um deles. Muitas vezes a gente desconta na comida, mas às vezes a gente pode descontar também no outro tipo de consumo, né? Nas compras. E a gente torra lá o nosso cartão de crédito e... Não, e acaba fazendo mal pra gente em vários aspectos. E assim, como vocês sabem, eu sou especialista em transtorno alimentar e obesidade. E o que acontece? Muitas vezes, paciente com transtorno, ele tem várias válvulas de escape. Aí, às vezes, ele vai resolvendo as outras e, normalmente, o último é a mesa, né? É a comida. E aquilo gera aquela cobrança, aquela coisa da suplementação, de ter que estar com a pele, de ter que estar com, sei lá, com whey protein, com tudo que vocês imaginam, colágeno, né? Às vezes não é necessário, às vezes o que precisa mudar é o alimento mesmo, arroz, feijão, carne, entende? E depois, se realmente houver necessidade, você... Então, assim, é mais importante vocês terem a consciência de como eu como, né? Que significado tem aquilo pra mim, qual a importância daquilo, do que propriamente
fisiologia, sabe, gente? Saúde chá. é um termo, né, que a gente estava conversando, Lu. Saúde as pessoas entendem saúde como um corpo perfeito e não é. Saúde tem um contexto socio-psicossocial, de equilíbrio, emocional, né? Porque às vezes você vai até estar com aquele corpo da revista, mas uma hora a conta do psíquico vai pagar a conta. Vai né? pagar a conta, exatamente. Aí é o emocional. E aí as ferramentas elas vão transbordar. Que pode ser a compra, que pode ser o alimento, a comida, a compulsão, ou não querer comer também tem essa, tá? Então, assim, fora essas dicas, Lu, o que mais que a gente pode fazer? Dicas, primeiro vamos lá, recapitulando, primeiro, revisão. dá unfollow Unfollow. naquilo que te faz consumir coisas que você não precisa, que não tem a ver com a sua vida, ou que tá, né, te fazendo realmente estourar o cartão de crédito, ou enfim, ficar com a conta negativa, porque não queremos saúde do corpo, total, mas financeira e mental, porque quem não tá com saúde financeira também não fica com a mente muito boa, imagino eu, né? E aí a gente pode também ter clareza realmente daquilo que a gente precisa. Falando de dieta, então a gente precisa realmente procurar um profissional da saúde que prescreva uma dieta pra gente que tenha a ver com as nossas necessidades, com as nossas atividades, que esteja balanceada para aquilo que a gente precisa. Então, ou não consumir... ou não. Ou não? Como ou assim? Não procurar o profissional? Não, procura. Não a prescrição de dieta. Tem muito paciente que eu falo, pra você, eu não indico prescrição de dieta. Ah, tá. Na realidade, eu não prescrevo dieta, tá, gente? Eu prescrevo plano alimentar. É porque a gente tá tão acostumado a falar dieta, na verdade, né, gente? Vocês entendem que é um plano alimentar, uma reeducação alimentar, que porque também... Aqui é real, tá, gente? Não tem nada combinado, A história de dieta é porque, na visão, né, da Janaína, a dieta é aquela coisa que você faz durante um tempo e depois você esquece. E, na verdade, não é isso. O plano alimentar e a reeducação alimentar é pra sempre. Então, realmente é uma reeducação alimentar, eu falei errado. Tá, mas vamos lá. Na realidade, eu queria deixar claro, e deixar claro pra vocês também, que não é todo paciente que eu prescrevo dieta. Pelo contrário, muitas vezes eu trabalho com metas e com essa reeducação, ou realmente com a terapia nutricional. Porque esse paciente tem tendência a ter uma compulsão, então ele não vai receber dieta. Ele não recebe dieta e muitas vezes isso causa estranheza dentro do consultório. Não precisa ser restritivo. Exatamente. Também, né? Às vezes ele recebe uma orientação alimentar e vai recebendo orientações de escolha, mas ele não recebe absolutamente nada. Então, é só pra deixar claro, pra não ter... Depois vai ter paciente, Janaína, você não me prescreveu dieta e você falou que... Não prescrevo dieta, eu ainda prescrevo plano alimentar quando necessário. Senão, é só mesmo orientação nutricional. Mas, resumindo, você precisa entender quais são as suas necessidades. De orientação. Você precisa de orientação. Tá. Seja, né, na sua nutrição, na sua alimentação ou, então, no seu guarda-roupa. Até no seu guarda-roupa, eu diria que não necessariamente você precisa procurar um profissional. Lógico que te ajuda se você procurar. Mas ter clareza daquilo que você precisa. Como você tem clareza? E aí funciona para os dois. Você entender como funciona a sua rotina, o que funciona para você, o que você gosta, o que você não gosta. Você observar já o que você já tem em casa e você perceber aquilo que você usa e se sente bem. Com isso eu me sinto confiante, com isso eu me sinto bacana, com isso nem importa o meu peso, porque eu sinto que eu tô poderosa ou eu estou poderoso, né? Eu sinto que eu tô bem na fita, então é isso aqui que eu gosto, beleza. Isso não significa que a gente vai ter um armário Turma da Mônica, que todas as peças são repetidas. Não, a gente precisa sim de variedade, de versatilidade para poder fazer render. Mas entender o que te agrada e o que não te agrada já funciona bastante, seja na alimentação ou no guarda-roupa. O que funciona também, né? Você entendeu aquilo que você gosta, que funciona para sua rotina, que funciona para o seu lifestyle. Então, você passa a fazer uma compra inteligente. O que seria essa compra inteligente? Então, você já observou aquilo que você tem no seu armário, no caso, você já observou o que você tem na sua despensa de casa. O que funciona em casa, o que dá pra você fazer, o que sua família come, qual a sua cultura alimentar. Então, tem muito a ver com isso. Quando a gente conversa, eu digo, nossa, assim, é como se fosse uma regra só, mas
na realidade não é regra, é uma coisa inata da gente. Se a gente parar para pensar e ter consciência do que está acontecendo, a gente percebe que a gente fica inventando o que não precisa ser inventado. Arroz, feijão, carne, entende? Não precisa inventar. Como ela falou, às vezes o que você tem em casa resolve. Resolve. Precisa sair comprando. Exatamente. E aí você observa aquilo que você tem em casa, aquilo que funciona, e você passa a anotar. Não comprar, mas você passa a anotar durante um tempo aquilo que você sente falta. Então você observa quantas vezes aquele item, vamos dizer, por exemplo, eu senti falta de um colete branco. Beleza. Quantas vezes esse colete branco apareceu na sua lista? Apareceu 5 vezes em um mês. Poxa, então esse colete branco realmente ele pode ser importante para você comprar. E aí, no caso da nutrição, seria, por exemplo... Por exemplo, quando você fala em escrever, os meus pacientes que trabalham com comportamento, eles têm que escrever um diário alimentar. Uhum. Por que eu peço para escrever o diário alimentar? Para você ter consciência. Consciência das quantidades, para você se perceber, para você ver aonde você consegue introduzir novos alimentos. Porque, às vezes, nesse plano que você vai fazendo, essa introdução é muito mais importante do que as restrições. Às vezes, eu introduzir alguma coisa, naturalmente você vai introduzindo, e muitas coisas que não necessariamente te fazem bem, mas que tu tem hábito, vão ficando para lá. Exatamente. Vão saindo, vão caindo fora. E aí, nessa história também de perceber e de ir anotando, tem algumas coisas que vão saindo, que vão caindo fora, que você já percebe que não fazem mais o seu estilo, que não atendem às suas necessidades. Então, você para de comprar aquelas peças que não te atendem. E isso funciona muito para promoção, gente. E aí, vou dar uma dica que eu acho que tem mais a ver com a roupa do que com a nutrição. Por exemplo, época de promoção, todo mundo adora, né? Vou comprar mais barato, não sei o quê. Beleza, mas pensa, eu vou comprar essa peça só porque tá mais barata, ou eu compraria ela pelo preço cheio? Se você compraria ela pelo preço cheio, então você realmente vai levar essa peça e provavelmente você vai usá-la. Mas, se você vai comprar só porque tá mais barato, tipo, só é R$10. Gente, sabe aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? Então, de 10 em 10, você tá com uma dívida enorme. É o mesmo jeito. E aí você acaba ficando com um monte de roupinha, vamos dizer assim, e nada que te veste realmente bem, que tem a ver com, tem a ver com a tua essência. Mas isso entra bastante no comportamento alimentar, porque o que acontece? Isso vem 2 pacientes na minha cabeça, 2 pacientes que são de comportamento. E tinha um que ele fazia faculdade, e aí o troco era sempre bombom. Aí eu perguntei assim... Me dá o troco de 7 Belo, mas né? era muito bombom. E eu perguntei, você gosta do bombom? Não. Mas aí eu tô com ele, daí eu como ele, porque eu, né? E aí eu perguntei, você pode doar esses centavos pra uma instituição de caridade, coloca lá na caixinha, pra ser a gorjeta das pessoas que te atenderam. Deixa pro próximo pagamento, que faculdade acontece isso, tá, gente? Pois então fica com os 10, a próxima vez você me dá os 10, na próxima vez que eu for comprar, sei lá, a comida lá. Enfim, e aí ele tinha muito essa situação do consumo, de várias coisas, o consumo em geral, dele não ter consciência. Chocolate, tudo era tinha esse consumo no sentido de alimento, que quando ele ficava muito, tinha os gatilhos, que a gente chama de gatilhos emocionais, que ativavam aquela ferramenta, que eu chamo ferramenta a comida, no caso, né? Que não ela estava querendo calar sentimento, dor, alguma coisa, e que na realidade não era fome. Porque fome ele não tava mais, porque ele já tinha comido e o troco era o bombom que ele não gostava. Mas ele comia. Mas ele comia, recebia, consumia aquele bombom por consumir, simplesmente sem consciência alguma. Então, muitas vezes a gente tem que se perguntar, e cabe quando você trouxe isso, nossa, eu já me lembrei, teve dois pacientes de comportamento, casos que isso era muito constante, assim, é porque tava na gôndola do supermercado na hora que eu fui pagar, ou então não tinha troco e eu peguei, e não eram alimentos que ele gostava ou que ela gostava, e simplesmente consumia por consumir, sem nem perceber. Vou comprar porque tá na moda, não faz meu estilo, mas é tendência, eu vou usar. Exemplo, bem atual. Tá na moda agora,
assim, sim é um clássico, mas voltou com bastante força o animal print. Não tem a ver com a minha personalidade, já teve, usei já mais em acessórios do que em peças de roupa, mas não tem a ver com o que eu quero transmitir e tal. E neon, não compro. Que bom, você se conhece, né? Porque, então, exato. E aí tem muito dessa coisa. E aí vem muito dessa coisa assim, às vezes o pessoal fala assim, Janaína, mas é fit. Porque tá na moda, tá, gente? Consumo fit. Fit. E não necessariamente aquele produto fit é legal pra você. É legal pra você, ou te deixa feliz, porque a gente tem que comer também e ficar satisfeito, feliz e tal, né? Enfim. Mas eu acho que já deu pra dar um textão, assim, as dicas. Vamos só fazer o resumão pra gente fechar aqui. Vamos lá. Dá um follow naquilo que não te acrescenta, que está te gerando frustração. Muito bem, isso serve na nutrição demais, tá? As blogueiras que te deixa perturbada, que tu tem que comer ovo fit, coxinha fit. Calma, vamos rever esses conceitos. Ou tem que tomar whey disso, whey daquilo. Muita calma nessa hora, O tá? tem que ter, né? A história de tem que ter, o must have, odeio essas palavras. Perceber aquilo que você já tem, aquilo que você gosta, ter um autoconhecimento, aquilo que você se sente bem comendo ou vestindo. Autoconhecimento, né? Se conhecer, se perceber, exatamente. Né? E não partir para as compras imediatamente, mas ir anotando, criando consciência daquilo que realmente você precisa. A consciência. Né? Então, a terceira dica é a consciência. Ter consciência. Que no caso, gente, você pode não ter orientação nutricional, mas você percebe que muitas vezes você usa a alimentação como ferramenta para passar ansiedade, tristeza, medo, enfim, qualquer sentimento que dispare esse comportamento. Ou compras, né? Você corre pro shopping toda vez que você tá triste. Então, quando você perceber, escreve. Anota como foi, anota que pensamento que passou, que sentimento você sentiu e anota as quantidades, o que você fez, com quem você estava, aonde você estava e vai acompanhando aquela história para você perceber como muitas vezes você não tem a menor consciência do que você come, com quem você tá, o que você sente, o que você pensa. Então, é uma dica valiosa. Para que você comprou, onde que você vai usar de verdade. Enfim. E aí, na verdade, tem várias outras dicas, né? Algumas, assim, que são bem gatilho na hora que você tá na boca do caixa. Aquelas perguntinhas, assim, que você me perguntou, né? O que você tem que fazer. Então, quais são as perguntinhas mágicas? Preciso realmente disso? Tá. Eu posso comprar? Cabe no meu bolso? E eu vou usar aonde, quantas vezes, com quantas peças no meu armário combina isso que eu tô querendo comprar? Vai me dar versatilidade? Vai realmente funcionar ou vai ficar lá só uma vez eu vou usar, né? E a última pergunta, que essa muitas vezes segura muita compra. Pode esperar? Pode ficar pra depois? Essa é boa pra nutrição, é boa pra nutrição, né? Então, gente, é muito boa, porque assim, se a gente parar pra pensar, essas perguntinhas cabem todas. Talvez, vamos lá, eu preciso, na realidade, o que eu preciso, não é eu preciso, é o que eu preciso. Porque muitas vezes eu falo assim, eu tô triste. Você acha que eu preciso de coxinha ou de um abraço? Um abraço, com certeza. Entendeu? Eu tô, sei lá, com medo. Será que eu preciso conversar ou eu preciso comer uma barra de chocolate inteira? Conversa vai ser bem melhor pra sanar o medo, porque o chocolate vai resolver só na hora, mas daqui a pouco, quando você terminar o chocolate, você tá com medo de novo, você tá tensa, você tá ansiosa. Então, entendeu? Então, assim, essa coisa do consumo tem muito a ver, assim, pra gente pensar, né? Então, assim, o que de fato eu preciso? O que de fato eu preciso? Cabe no meu bolso, você vai se endividar um monte. Pra fazer o detox que a amiga fez. Ou pra fazer, sei lá, a semana low carb. Ou comprar o suplemento XYZ. Isso vai te servir pra depois? É sustentável? Né? Sabe assim? Vai fazer isso pro resto da vida? Vai fazer pelo resto da vida o detox pra manter o peso? Porque se você fizer uma semana não vai adiantar. Vai voltar, gente. Vai voltar do mesmo jeito, tá? Não vai melhorar. Então,
Fica a dica, acho que foi muito legal, Lu. Acho que a gente conseguiu, Show. né? A gente conseguiu Deu juntar. bom, Deu amiga. bom, deu bom. Então a gente vai encerrando esse bate-papo por aqui. Amei essa também. parceria. Amei. Acho que rendeu muito. E acho que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas pra vocês, né? Então, Acho que foi ótimo. é isso. Então, um beijo, maravilhindas. Até a próxima. Tchau, gente.